Oi pessoal, eu acabei de postar aí em cima uma ovelha criada num útero artificial. As primeiras pesquisas com esse tipo de tecnologia que os gregos ensinaram de clonagem foram implantadas à base de dulce no Novo México, Estados Unidos, por volta de 1972, 68, 69, 72, por ali. E foram sendo desenvolvidos vários projetos com humanos. Primeiro animais, depois misturas de animais e depois humanos. E o que acontece é que hoje a tecnologia, que está bem além do que está sendo mostrado aí, os humanos são recriados dentro desse sistema. A sua rede neural não possui um espírito, uma alma como é o normal. Ela está diretamente ligada à rede neurológica de um IA. Então eles fazem, daí que eles criam os MIBs, os homens de preto, nas versões mais novas. Você clona, você desenvolve geneticamente um ser humano com certas capacidades físicas, mediúnicas, sensoriais, mas diretamente ligado a um IA. Então eles são basicamente robôs que obedecem à programação IA e não interagem com a estrutura emocional, endócrina, convencional dos seres humanos, tá? Então é só para vocês terem uma noção a como eles estão aos poucos dando ciência e passando a tecnologia para a gente, só que é antiga já, tá? Mas é para as pessoas irem se dando conta o que existe, né? Em segredo, que aos poucos vem sendo liberado para nós. Esse tipo de tecnologia era considerado ficção científica até pouco tempo atrás, só de filmes, né? E na verdade já existe desde a década de 70, na base de Dulce e outras bases, tá? No Quarto Reich começou a fazer o mesmo tipo de pesquisa até antes da base de Dulce. A tecnologia que é usada de forma equilibrada, com bom senso e para promover a evolução social, a evolução da espécie, de uma sociedade em si, ela é bem-vinda. O grande problema é quando a tecnologia é utilizada para meios e objetivos escusos de poder, de controle, de dominação, que infelizmente é o que foi implantado pelo sinistro governo secreto, SGS, pela Cabala Negra, pela Nova Ordem Mundial e por todos os grupos de poder que se dividem tentando a supremacia, tanto tecnológica, quanto racial, quanto ideológica e por aí vai. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado. A observar os movimentos que estão sendo feitos e perceber que ninguém é bonzinho, nem esquerda, nem direita, nem centro, e o mesmo acontece com o fanatismo religioso e ideológico. A questão é o ponto de equilíbrio, o centro de equilíbrio que todos nós deveríamos adquirir e conquistar dentro de nós em qualquer movimento. Então, esse útero artificial aí é fantástico, fabuloso, certo? Mas o problema é que quando você utiliza isso com mecanismos escusos de controle neural, de aprisionamento numa rede de inconsciente coletivo, você está cortando a liberdade dessa consciência de ter seu desenvolvimento natural, ou digamos o conceito religioso da sua evolução. Então é aí que a gente tem que começar a ficar preocupado, porque são tecnologias muito bonitas, muito interessantes, mas existe um controle por trás. Quando os Nanandecs criaram as bilhões e bilhões e bilhões de formas de vidas do universo, por isso são os deuses no plural, eles deram a liberdade, deram a condição de cada um seguir, criar o livre-arbítrio para que cada espécie seguisse a sua jornada de acordo com a sua consciência e com a sua forma de pensar, de agir, de atuar, etc, etc. E pela própria intuição e pela própria conexão com a fonte interna, que a gente chama de eu superior, eu sou e por aí vai. Então, essa é uma linhagem cognitiva na qual você gera a vida, gera as condições da vida e dá liberdade. Mas não é o que está acontecendo na Terra, não é o que está acontecendo nos domínios draconianos, reptilianos, insectoides, onde você cria uma sociedade para ser escravo. É a mesma coisa se a gente pegar de uma forma paralela, quando um humano cria gado para o abate, para abastecer de comida. Para o gado, ele é um malfeitor, porque ele tem prisioneiros.
para a sociedade humana ele é um benfeitor porque ele está gerando alimento. Tudo é relativo. Então essa relatividade é que a gente deve avaliar dentro de nós, no nosso processo interno também, quando a gente está fazendo um crescimento espiritual, cognitivo e fazendo as práticas internas para buscar o centro de equilíbrio interno e a orientação com o ancoramento de vocês para todo esse processo pessoal que cada um de nós deve desenvolver. Um dos exemplos, por exemplo, para quem me conhece um pouco sabe que gosta de montanha, natureza e tal. E o Brasil tem parques maravilhosos, né? Então aqui há duas questões a serem levadas em consideração. Nós temos hoje um excedente de população, ou seja, um excedente de pessoas que querem visitar os parques. Então, os parques, a administração dos parques optam por proibir. Não pode isso, não pode aquilo, não pode mais nada, só pode andar ali. Até entendo, porque é uma questão de preservação. Mas, nos países mais evoluídos, nas sociedades onde há uma consciência ecológica mais desenvolvida, existe a questão da educação, onde você educa a população, como é que acontece no Canadá, por exemplo, onde você educa a população ao porquê da proteção ambiental, o porquê disso, de aquilo, mas não é feita uma proibição, aqui ninguém pode andar. Se faz uma educação ambiental para que as pessoas possam desfrutar daquela beleza natural, respeitando a mesma. O que é feito no Brasil para os nossos governos desde a época de Fernando Henrique Cardoso para cá? Proíbe. Então, um exemplo, nós temos o Parque Nacional de Itatiaia, tá? Que é um lugar maravilhoso, é divino. Hoje está tudo restrito. Mas se houvesse uma educação, houvesse um investimento acadêmico, escolar, de dar educação ambiental, de respeito à natureza, você não precisaria bloquear. As pessoas saberiam o que podem e o que não podem fazer naturalmente, sem precisar estar sendo feito o teu cerceamento, impedindo que você chegue a certos lugares. Isso acontece em vários parques no Brasil, entende? Então, isso inclusive pega uma outra coisa muito engraçada, que como eu sou escalador, que você quer fazer a manutenção de uma via de escalada, os diretores dos parques não permitem. Eles preferem deixar uma pessoa cair porque um grampo está podre, cair, se quebrar todo, mas não deixa regrampear. Então, essa mentalidade de proibir é exatamente o quê? É uma forma de tirar a tua liberdade. Só que as pessoas não se dão conta. Então, em sociedades desenvolvidas, tá, você dá informação, você nutre a consciência das pessoas, em vez de cercear a consciência das pessoas. Então isso é uma coisa importante que vocês têm que começar a perceber, como os governos a nível mundial têm hoje cerceado, e não é de hoje, de muito tempo atrás, proibir isso, aquilo, tudo. Então quando você vê, você está numa prisão. E é isso que as pessoas não têm se dado conta. Nós estamos vivendo um processo presidiário na nossa vida. Você vê que as pessoas hoje, por causa da insegurança pública, tá? As pessoas vivem numa jaula, as pessoas colocam grade nas janelas, na porta, em tudo. Então, se você analisa, a casa de cada pessoa é uma fortaleza, mas é uma cadeia. A pessoa não pode nem sequer mais sentar na rua, como fazia antigamente na cadeira, para ver as coisas na rua, porque pode ser assaltada e por aí vai. Então, é importante vocês avaliarem essa questão. Como, de vários anos para cá, tem se cerceado o nosso direito de ir e vir, o nosso direito à liberdade, até de expressão recentemente. Mas aí vem a questão. Não se dá educação. Então, a grande questão para criar uma grande nação, criar uma sociedade evoluída, avançada, que entenda até onde chega a sua liberdade, é dar educação. E é exatamente isso que está sendo tirado de todo mundo, a boa qualidade da educação, onde o conhecimento te liberta, mas o conhecimento também te traz a responsabilidade de fazer você se tornar uma pessoa em equilíbrio dentro da sociedade. Isso está sendo removido por completo. Vocês percebem como a situação é delicada?